João 14, verso 6. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, há uma tradução NVI diz, vai ao Pai, senão por mim. Eu vou repetir. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, diga comigo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E o que Jesus diz? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, hoje eu quero falar um pouco sobre fundamentos para uma vida com direção. Se nós recebemos uma direção de que Jesus ele é o caminho, não um caminho, é a verdade, não uma verdade ou mais uma verdade, e que ele é a vida e não mais uma vida, se nós encontramos a resposta para a nossa vida através da Escritura, que vai responder e resolver todas as questões da nossa vida, eu não sei você, mas eu penso assim: eu devo abraçar aquela situação com todo o meu entendimento, com toda a minha força, e agarrar aquilo como verdade plena e verdade absoluta. Se eu creio num princípio bíblico, se eu creio que a palavra de Deus é a palavra de vida, se eu creio que a palavra que Ele nos deixou, nos designou, ela é a palavra que traz por si só a verdade absoluta para todo o contexto, então por que às vezes eu não abraço o que Ele diz? É uma pergunta interessante. E a resposta também é muito interessante. É porque eu ainda não decidi quem é que decide na minha vida. Quem governa a minha vida. É igual uma relação, e aqui no caso é até mais profundo, entre namorados. Conheci uma pessoa, começamos a conversar. Se você é crente, você ora. Se você não é crente, você vai logo direto. E você vai direcionando tudo conforme a palavra de Deus te instrui. Pedindo a bênção, pedindo a direção de Deus, para que aquele relacionamento tenha maturidade, para que você possa caminhar para frente. Mas a questão, queridos, que a maior dificuldade, não só apenas de algumas pessoas, mas da maioria da humanidade ao redor da terra, é que eles ainda carregam dentro de si a dúvida de quem é Jesus. E mais ainda, de quem é Deus. Você lembra Jesus, quando ele chegou aos seus, disse assim: olha, felizes são vocês que viram e puderam ver, presenciar tudo o que eu estou fazendo e estão crendo. Mas eu digo que bem-aventurados, a palavra bem-aventurado no original quer dizer mais do que aventurado, ou seja, mais do que feliz, são aqueles que não viram, mas creram. Amém, queridos? Hoje nós temos muito mais privilégio do que os que viveram com Jesus, porque o próprio Jesus diz: mas bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Por quê? Porque a fé em algo que você não vê, que não é abstrato, mas é algo que você acredita pela fé. E a minha decisão em crer pela fé no Filho de Deus e de seguir
faz com que as manifestações do Espírito de Deus nos socorra, e esteja conosco, e esteja nos guardando, e nós sentimos essa guarida do Espírito Santo, que é o Consolador, nos guardando e nos conduzindo em todas as decisões. Amém, queridos? Nós não seguimos a Jesus pelo que nós vemos, mas nós seguimos a Jesus pelo que nós cremos. Amém, queridos? Se a minha Bíblia diz, e o meu Jesus a quem eu sirvo diz que Ele é o caminho, verbo imperativo, que Ele é a verdade, que não existe outra verdade, e que Ele é a vida, então eu devo abraçar isso e dizer assim: Jesus, se Tu és comigo, estou indo embora, estou junto, porque o que me importa hoje é quem Tu és e quem o Senhor disse que eu sou. Essa semana, já algumas semanas, nós temos acompanhado o que anda acontecendo na Síria. É assustador. Essa semana eu vi um vídeo que eu fiquei muito triste. Uma criança que foi bombardeada com as questões químicas e ela perdeu o fôlego, ela faleceu. Uma criança de meses no colo do pai. Hoje, vindo de São Paulo para Franca, eu estava ouvindo a rádio CBN, e 6 horas da manhã, mais ou menos, e aí há uma discussão na ONU, porque agora a Síria está questionando de que há grandes potências por detrás disso, querendo fazer o quê? Querendo colocar a ONU contra a Síria, para que cause e eles percam todo o poder diplomático que eles têm, ou ditatorial. Mas aí em seguida, um repórter fez um comentário muito infeliz. Ele diz assim: nós já passamos por muita coisa, estamos agora diante dessas questões químicas, presenciamos as questões do desastres com terremoto que quase destruiu todo o Haiti, e ele começou a enumerar, e ele fechou o comentário dele dizendo isso assim: isso só me confirma que Deus não existe. Eu falei, esse cara tem peito. E era interessante porque uma pessoa que estava junto extraiu dessa colocação dele algo muito valioso. Eu falei, esse cara foi muito sensato, só pode ter sido o Espírito Santo de Deus. Ele disse assim, eu gostaria de responder ao repórter, ele diz assim: se Deus não existe, por que que Ele precisa testificar a sua existência? Em outras palavras, ele estava dizendo para o repórter: você está tão confuso, que você todo o tempo está exclamando a necessidade de crer nas suas convicções de que Deus não existe, mas você está em crise, porque você não sabe se Ele existe ou não. E ele fechou dizendo assim: Deus é Deus de caos, e Deus é Deus de revolução, e Deus é Deus de paz e alegria. Amém, queridos? O que acontece, queridos, com muitos de nós, que às vezes nós dizemos que abraçamos a fé, acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele tem poder para todas as coisas, mas quando nós nos deparamos no primeiro desafio da nossa vida, nós começamos a questionar a nossa fé. Algumas semanas aqui eu compartilhei com vocês, pedi oração pelo meu pai. E eu quero agradecer pela oração, mas os médicos estão procurando os monódulos até agora. Meu pai indo para a mesa de cirurgia falou: cadê os nódulos? Isso é poder de Deus. Cadê os nódulos? Meu querido, se Jesus disse que aquele que crê nele faria as mesmas obras e ainda maiores, pelo menos
as que estão registradas, porque se fosse registrar todas, não caberia, não existiria páginas para registrar, mas pelo menos a que nós temos registrado. Ele ressuscitou Lázaro, amém? João capítulo 11, correto? Fez cego enxergar, paralítico andar, surdo ouvir. E aí ele começa a enumerar. Por que que nós não presenciamos essas coisas ainda nos dias de hoje? Porque nós ainda carregamos uma seta de dúvida de quem é Deus na nossa vida. Nós acreditamos, mas desacreditamos ao mesmo tempo. É como que se você falasse assim: Deus, está aqui os meus problemas na sua mão. Vamos usar como exemplo um rolo de papel higiênico, mas você ficasse com a ponta do rolo de papel higiênico puxando. Está nas suas mãos, mas tem que estar no meu controle. Confiar em Deus é você tirar das suas mãos e deixar no controle dele. Amém, queridos? Eu vou compartilhar com vocês algo que aconteceu ontem. A família, o Valmir e a Érica foram para os Estados Unidos na quinta, para sexta. Eu me prontifiquei a levar eles, falei assim: queridos, eu queria levar vocês, e até porque eu preciso ver minha família, porque esse ano eu não vi. Eles vieram passar um ano novo com a gente aqui, mas eu estava com saudade do meu pai, das minhas irmãs, da minha família. Eles falaram: pastor, para a gente ótimo. E nós fomos. Quando eu cheguei na casa e eu vi minhas irmãs, uma das minhas irmãs disse assim: Wenes, e um irmão pedindo para um irmão orar, é que o negócio está crítico. Por favor, ora por mim. Por favor, não vá embora sem orar por mim. Por favor, por favor, por favor, por favor. Resumindo, consegui ontem sentar com ela. A minha irmã, ela foi tomar a vacina da febre e deu reação e ela contraiu hepatite B. Ficou hospitalizada, está fazendo tratamento seríssimo. Mas fora disso, a minha irmã é a mais nova, ela é nova, minha mãe esse ano faz 20 anos que faleceu, ela tinha 7 anos, 27 anos. Ela já vinha se queixando de muitas coisas. E eu já havia identificado. Então, nós conversamos durante o dia, e quando foi à noite, eu já tinha identificado. Eu falei: eu vou direto no ponto. Nós fomos orar, peguei um balde. Eu falei: olha, te deram trabalho oferecido. Por isso que você está com essa dor no estômago. Um dia ela botou tudo para fora. Em seguida, com muita autoridade no poder do Espírito Santo, e sem duvidar, eu disse assim: Deus quer te curar agora. Enquanto eu orava, o próprio Espírito do Senhor disse assim: eu estou entrando no rim. Eu falei: ó, ele está curando seu rim. Está queimando mesmo. E eu não sabia que ela tinha problema renal, que também foi reação da vacina. Foi numerando. No final, eu falei assim: Deus está tocando agora. Agora. Nessa enfermidade que era hepatite B, e está te curando. Amém, irmão? Obrigado, meu irmão. Deus está te curando agora, tocando nessa hepatite B. Ela sentiu queimar. A cada momento, nós orávamos. Quando terminou a oração, ela falou assim: eu não sei qual foi a última vez que eu estava sentindo o que eu estou sentindo agora. É lógico que nós sabemos que o processo de libertação e uma série de coisas. Aonde eu quero fechar aqui? Hoje eu mandei uma mensagem para ela, porque eu saí cedo de São Paulo e não a vi. Falei: e aí? Ela falou assim: há muito tempo eu não dormia como eu dormia. E eu acordei parecendo uma menina de 15 anos de idade. Sabe, meu querido, o que falta em nós
não é usar autoridade no nome de Jesus, é encontrar a nossa identidade em Jesus. Porque quando nós encontramos a nossa identidade em Jesus, nós sabemos qual o nosso papel que nós temos em Jesus, e nós começamos a usar autoridade, porque quando acontece uma situação, quando vem um momento de desânimo, e vem, querido, quando vem um momento de frustração, nós usamos de autoridades assim: eu estou triste, mas a palavra de Deus diz assim, e eu vou passar por cima, e Ele diz assim que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, então eu vou para cima. E não é triunfalismo, meu irmão. A palavra mais do que vencedor, no termo original, quer dizer, é começar a fazer festa antes do milagre chegar. É você já começar dizendo assim: olha, você está fazendo isso, mas o milagre já chegou. Eu creio na palavra de Deus, eu creio no Jesus que me chamou, e hoje eu saio daqui fortalecido. Está me vendo à mente agora o próprio Davi. E ele está ali falando assim, conversando com a alma dele: por que tu abate, minha alma? Por que você está triste dentro de mim? Davi está conversando com a própria alma dele, dizendo assim: estou tentando me fortalecer em Deus, mas a minha alma está amargurada de espírito. E é isso, meu querido, quando nós encontramos a nossa identidade em Jesus, nós não questionamos como esse comentarista fez. Mais uma vez, para mim, fica comprovado que Deus não existe. Então, se precisa comprovar, se Deus não existe, por que precisa comprovar? E há muitos de nós assim: será que Deus existe? Será que vai acontecer? Será que não sei o quê? Eu vou dizer para você: se você crê que Ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, vai acontecer, não por você, mas porque a palavra dEle não volta vazia, e por causa da palavra dEle em nossas vidas, vai acontecer. E nós vamos para frente. O que nós não podemos perder é a presença do Senhor em nossa vida. Moisés diz assim: Senhor, se a tua presença for comigo, eu irei. Se não for, eu não irei. O que acontece, querido, que nós estamos fazendo muita coisa sem a presença dEle. Nós estamos fazendo, nós não tomamos a decisão dizendo assim: Senhor, o que o Senhor tem preparado para esse dia, que eu possa não entrar em caminhos tortuosos, eu quero ter um dia de bênção. Não, a gente sai fazendo as decisões, e quando nós quebramos a cara, nós falamos: Deus, conserta aí. Por isso que há muitas pessoas, às vezes no nosso meio, que um dia frequentaram, ouviram, participaram, e estão desanimados na fé. Kierkegaard disse: todo ser humano, ele é desesperado. Há muitos anos atrás, quando eu ouvi essa palavra de Kierkegaard pela primeira vez, a primeira reação minha foi assim: eu não sou desesperado. Mas quando eu encontrei a minha identidade em Jesus, eu comecei a perceber o quanto que eu era desesperado. Você quer ver? Quando algo acontece na nossa vida que não esperava, primeira reação sua: e agora, o que eu faço? Alguns entram em desespero: eu tenho que fazer alguma coisa. Outros falam assim: vamos orar primeiro. Outros, cada um tem uma reação. Outros dizem assim: mas Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor, como se Deus estivesse aqui só para as coisas boas. O sol nasce para o justo e para o injusto. A chuva vem para o justo e para o injusto. O que nós precisamos entender no meio de todas essas coisas, que quando Ele permite que algo aconteça em nossa vida, que vai nos tirar do eixo, preste bem atenção, meu querido, Ele está trabalhando em nós. Porque hoje é muito fácil você culpar o diabo. Porque o diabo isso, olha o que o diabo está fazendo, olha porque não sei o quê. Às vezes até é o diabo, com a permissão de Deus, para tratar o nosso caráter, a nossa vida, tratar a nossa índole, tratar a nossa personalidade. Só você ler o livro de Jó. Não, com permissão você vai.
e outras passagens que nós encontramos. Eu quero fazer uma reflexão nessa introdução hoje à noite da mensagem. Você encontrou sua identidade em Jesus já? Se você não encontrou a sua identidade em Jesus, eu quero convidar você hoje à noite a se aprofundar e a mergulhar em Jesus e encontrar a sua identidade em Jesus. Meu irmão, desde quando eu abri o meu coração para Jesus, eu falei, não existe metadinha. Eu me lancei. Um dia eu fiz uma oração no altar. Eu disse assim, Deus, eu estou aqui. Me manda para onde o Senhor quiser. Me envia para onde o Senhor quiser. Eu estou aqui à tua disposição. Quando Deus me chamou para o chamado pastoral, eu fui para o seminário. Quando Deus me chamou para ir pastorear a primeira igreja, um dia Ele me visitou num altar. E Ele falou assim, hoje eu estou selando a sua ida. Ele falou comigo e disse assim, eu comecei a falar, mas Deus, como vai ser? Ele falou, você lembra da oração que você fez naquele período? Eu falei, lembro. Deus, Ele leva a sério a nossa oração, meu irmão. Às vezes nós oramos e nós achamos assim, Deus não ouviu, Deus não está ouvindo. Deus está ouvindo a tua oração. E nem sempre a resposta vai vir no seu tempo, mas a resposta vem no tempo dele. No Kairós de Deus. Amém, queridos? Vivemos dias que desconfiamos de tudo, de todos, ninguém para nós é bom, nossos filhos são rebeldes, meus vizinhos não são de confiança, meus funcionários não prestam, minha esposa não é uma boa esposa, meu marido não é um bom marido, meus pais não deram uma boa educação, a escola ou a faculdade onde eu estudei não me ajudaram o que eu precisava, meu pastor fala demais, Deus não olha para mim. Nós vivemos uma geração de medo. Porque isso é uma insegurança de quem não encontrou a sua identidade em Deus. Quando minha mãe faleceu, a minha irmã tinha 19 anos, eu tinha 18. A minha irmã estava completando 15 anos no dia que a minha mãe faleceu, a segunda. E a mais nova tinha 7 anos. Ela era o alicerce da nossa casa. Eu falei, e agora? E aí um dia, eu ouvi falar que poderia pai e mãe nos abandonar. No meu caso, minha mãe tinha ido, mas Deus não iria me desamparar e nem me abandonar. Eu falei assim, é agora, Deus. Eu estava no primeiro ano de faculdade. E aí eu vi numa situação que eu teria que manter a minha casa. Um garoto, um jovem de 18 anos. A primeira coisa que veio na minha cabeça, eu vou parar a faculdade. Porque não tem como conciliar as duas coisas. Mas ao mesmo tempo eu disse, se eu parar, eu regrido a minha vida profissional. Eu falei, nem que eu tenha que arrumar um outro emprego, nem que eu tenha que ser o pai do Cris, meu marido tem 2 empregos, 3 empregos, mas eu tenho que me virar, mas eu não posso ficar nessa situação. Meu irmão, foram 9 anos, acordando 15 para as 4 da manhã, chegando em casa 00:30, 15 para 1. Eu dormia 2 horas, 2 horas e meia, máximo 3, e pegava o ônibus da empresa, ia dormindo de lá, que eu morava em São Bernardo, e trabalhava em Mauá, na Cofap, ia dormindo dentro do ônibus, voltava, entrava, ia do trabalho direto para a faculdade. Quando eu saía mais cedo, eu ia para a biblioteca estudar. Sábado eu ficava o dia inteiro, ainda liderava jovens, era isso, aquilo. Não faltei nenhum culto. Pastoreava os jovens. Lógico, dormi em cima do livro, babei, fiz de tudo. Mas Deus me honrou. O que eu quero dizer para você, meu querido,
Não deixe as coisas de Deus em segundo plano. Se Deus colocou algo na sua mão, não é para atrapalhar o teu tempo com Ele. Entenda a sua identidade de Deus. Deus me deu, o que eu vou fazer? Se Ele me deu, tem como fazer. Então como que eu vou fazer? De que maneira eu vou fazer? De que maneira eu vou executar? Ao invés da gente ficar falando, nada dá certo, as coisas não vai, eu tenho que enxergar a minha identidade. E a partir do momento que eu enxergo a minha identidade em Cristo Jesus, logo eu entendo a minha filiação em Deus, e eu entendo que há um Pai que está cuidando de mim em todos os detalhes da minha vida, em nome de Jesus. Você entende isso hoje à noite, querido? Na verdade nós temos, sabe por que nós não nos lançamos diante de Deus? Porque nós temos medo de descobrir quem nós somos em Deus. Queridos, eu lembro quando aceitei Jesus, recebi Ele como um Salvador da minha vida. No culto seguinte, eu era assim, fazia um apelo, não tinha nada a ver comigo, mas eu estava lá. Falei, Deus, se tem alguma coisa, eu já estou aqui. E eu não perdi um apelo, eu sempre era assim. Aí eu lembro que o líder de jovens da época chegou lá e falou assim, você tem algum pedido de oração? Eu falei, não tem. Você não tem nada, está tudo bem em sua vida? Eu falei, tá. Eu achava que estava. Mas aí o meu pastor gostava muito de consagração, oração, jejum. Eu entrei na consagração e um dia eu me descobri em Deus. Meu irmão, quando eu me descobri, eu falei assim, meu Deus, eu tenho vergonha de mim mesmo. Só que eu não me preservei e não tive medo de me descobrir. E às vezes, meu querido, nós temos medo de descobrir a nossa identidade em Deus. Porque é em Deus que a gente descobre como nós estamos e quem nós somos. É em Deus que nós descobrimos se o chão que nós estamos pisando, ele é firme ou não. É em Deus que nós temos que olhar para a nossa realidade, encarar o nosso futuro e dizer assim, eu não estou enxergando nada daqui para frente, mas uma coisa eu sei, eu estou confiando no Jesus a quem me chamou, e Ele disse que é o caminho, Ele é a verdade e a vida, Ele nunca decepcionou ninguém, e eu não vou ser o único que Ele vai me decepcionar na história dessa terra, amém, queridos? E aí quando eu me descobri, em vez de eu falar que não tinha nada, ele falou assim, qual área? Eu falei, é melhor falar qual área que não precisa orar. Porque eu comecei a descobrir o quanto que eu precisava mudar. Sabe por quê? Porque eu descobri o meu passado, era tenebroso. Eu descobri que eu tinha medo de ficar sozinho. Eu dormia, tinha que ter um rádio ou a televisão ligado. Eu tinha medo do escuro, eu dormia no escuro, lógico. Mas eu tinha medo do escuro. Se eu escutasse algum barulho, eu já ficava. Eu tinha dúvidas e incertezas. Eu tinha medo da morte, querido. O medo da morte é um dos sinais que nós não descobrimos a nossa identidade em Deus. Porque, meu querido, se você está em Cristo Jesus, e de repente Ele diz assim, chegou a hora, você fala, Abba Pai, papaizinho, Maranata, ora vem Senhor Jesus, muito obrigado. A gente começa, em vez de ficar triste, a gente começa a ficar feliz, porque nós partimos dessa primeira etapa da vida, para viver uma eternidade nele. O crente, o cristão que descobriu essa identidade, ele não tem que ter medo da morte. Ele tem que ter a segurança da sua identidade, sabendo e acreditando que aquele que o chamou, o comissionou, o resgatou e está levando ele para viver uma eternidade em Cristo Jesus. Amém, queridos? Isso é uma identidade de Cristo. Vamos lá.
Deus ora, querido? Uma pergunta boa, né? Deus ora, queridos? Deus não ora. Sabe por que nós oramos? Osmar Ludovico diz que nós oramos, não é para saber se Deus vai responder ou não. Nós oramos porque nós já sabemos que Deus já respondeu nossa oração. Porque quando você tem dúvida de se Deus vai responder, ou quando você fala assim, Deus não vai responder, você não ora. Então a tua posição em dizer eu vou orar, já é uma posição de fé dizendo eu sei que Deus pode entrar com providência e responder. Amém, queridos? Por que Deus não ora? Porque Ele sabe aonde Ele quer chegar. E por que nós oramos? Porque nós não sabemos aonde queremos chegar. Simples assim. Precisamos orar para que nós possamos estar no íntimo com Ele, e para que nós possamos assim, ter a segurança e saber que o caminho que nós estamos adentrando é o caminho certo que Ele tem para a minha vida. E quando eu oro, querido, o que eu enxergo na minha oração? Que Ele está na direção, me conduzindo, independente das circunstâncias, independente das batalhas da vida, Ele tem o controle da minha vida nas suas mãos. Eu lembro uma vez, eu estava discipulando um senhor, eu disse isso uma vez aqui, e quando ele estava na semana do batismo, eu lembro como se fosse hoje. Ele participou do culto domingo, acabou o culto, ele recebeu uma ligação, saiu correndo. Eu cheguei em casa, liguei para ele, falei, meu irmão, o que aconteceu? Ele falou assim, meu filho de 25 anos acabou de ser assassinado. A nossa mente de incredulidade fala assim, como que ele vai enxergar isso? Na semana do batismo, ele vai se revoltar. Eu confesso que esse era o meu pensamento. Demos toda a assistência, acompanhamos ele, em todos os sentidos. No dia do velório, ele extrai uma das maiores e melhores frases que eu ouvi até hoje. Porque ele já tinha descobrido a sua identidade em Jesus. Ele diz assim, pastor, ainda bem que Jesus me deu uma oportunidade de conhecê-lo, porque senão eu não iria suportar a dor que eu estou sentindo neste momento. Ele entendeu que aonde ele estava pisando era terra firme, e que Jesus não o abandonaria e jamais iria abandonar. Deus não ora porque Ele não tem crise espiritual. Nós temos. Eu vi uma frase uma vez do Ricardo Gondinha, dizia assim, você já viu o gato sexta-feira à noite perdido? Eu nunca tinha parado para pensar, eu falei não. Ele falou assim, Deus não fica perdido. Deus não tem crise existencial. Nem os gatos têm crise de identidade espiritual, mas nós temos. Por que o meu casamento não dá certo? Por que eu não consigo uma pessoa certa? Por que meus negócios não vão bem? Por que onde eu estou errando? E a gente fica procurando o erro, ao invés da gente procurar em Jesus o que nós devemos fazer e o que Ele quer me ensinar naquela situação. Sentir-se perdido é coisa de ser humano. O ser humano deseja voar. Nós somos o único ser vivente, único, que sabe que vai morrer. Por isso que nós temos medo. Por isso que nós somos inseguros. Todos nós que estamos aqui, todos nós nascemos com uma certeza. Vai chegar a hora que vai chegar a senha. E nós somos o único ser vivente da face da terra que temos essa consciência de que um dia, o grande dia,
vai chegar. Por isso que quando a gente está criando, eu estou com 2 anos, eu quero aniversário, estou com 10, eu quero uma festa, estou com 15, estou com 18, eu vou comemorar com meus amigos, estou com 25, passou do 40, meu irmão, você não quer comemorar não, você fala, está acabando. Sai fora, meu. Está diminuindo, você já reparou? Você já viu festa de aniversário, alguém depois dos 40 querer festa? Difícil, o máximo que tem, vamos fazer um churrasquinho. Porque nós temos medo da morte. Nós temos medo do que vem depois. Apesar de queremos ir ao infinito, nós temos medo de lançar no finito. E meu querido, queremos um mundo, desejamos um mundo, queremos voar, nós queremos um monte de coisa. Mas às vezes nós nos sentimos, sabe como? Põe aqui, Diego, para mim. Primeiro slide, a figura que tem aí na multidão. Travou? Hã? Foi. Às vezes nós nos sentimos assim. No meio de uma multidão, mas sozinho. Você já se sentiu assim? Quem de nós já nos sentimos assim? Temos a família por perto, temos muitos amigos, mas nos sentimos sozinhos no meio da multidão. Às vezes sentimos como essa outra figura agora, essa imagem que nós temos aqui. Sem saber a direção, o caminho que eu devo seguir. Mas sabe por que às vezes sentimos assim? Porque nós não encontramos a nossa identidade em Cristo. Porque quando nós encontramos a nossa identidade, a gente fala assim, minha vida está nas mãos dele. Quando nós, não estou dizendo que não vai existir isso aqui, quando vir essas crises, você vai falar assim, Senhor, eu estou me sentindo desse jeito, me ajuda. Tem momentos que Deus vai permitir, como Elias, enfrenta 490 profetas Baal, multidões, um homem guerreiro, foge de uma mulher e vai para a caverna. Ele se sentia no meio de uma multidão desafiador, e de repente, ele vai encontrar na caverna a identidade dele. Às vezes nós nos sentimos dessa outra maneira, andando em círculos. Já caiu os dentes, já nasceu filho, filho casou, veio os netos, e a sua vida continua do mesmo jeito. Eu tenho uma mensagem que eu preguei, ela está gravada em vídeo, você pode assistir no nosso YouTube. Não ande mais em círculo. Por que nós nos sentimos às vezes assim? Porque nós ainda não decidimos entregar confiar a nossa identidade naquilo que nós podemos confiar. Às vezes, querido, o excesso de possibilidade também nos confunde. Por isso que nós criamos regras e queremos saber para onde nós vamos. Há um movimento que está crescendo muito em São Paulo, e a gente acompanha muito isso. São jovens universitários que se reúnem à sexta-feira para orar. Eles começam a orar, eles chegam da faculdade e vão até sábado de manhã orando. Quando dá 6 horas da manhã, eles falam assim, Deus falou para alguém aonde nós temos que evangelizar, eles não vão para casa dormir. Nós vamos hoje para a Praça da Sé, Deus falou comigo, então vamos lá. Eles saem assim, sem direção. Deus falou, vamos lá. E chega lá, Deus sempre tem uma surpresa. Por que nós nos sentimos frios, às vezes, ficamos amedrontados, porque nós ainda não temos essa confiança total nele. Diga, acreditar que ele que conduz, que ele que dirige.
Queridos, deixa Deus hoje ser o seu Deus. Você até agora quis ser controlador dele. Deixa ele ser seu pai, ele não vai te controlar, ele quer ser apenas o seu pai. Os que são pai aqui, qual a sua função como pai? É de cuidar, proteger do filho, não é isso? De proporcionar o melhor para o seu filho. Não foi isso que Jesus disse em Mateus 6? Vocês que são maus sabem dar boas dádivas, quanto mais eu. Se o seu filho pedir pão, você não vai dar pedra. Se pedir peixe, você não vai dar serpente. Se vocês que são maus sabem dar boa dádiva para os seus filhos, quanto mais eu. Meu querido, fique tranquilo, não vai faltar. Por que o primeiro milagre de Jesus foi num casamento? Porque Jesus quer dar um recado para a gente. Quando eu sou convidado para estar num casamento, não falta vinho, que aí no caso representava alegria, e os convidados não saem satisfeitos. Convide ele hoje, se você ainda não convidou, para entrar na sua casa, entrar aonde você não consegue mais controlar. Convide ele. A gente precisa entender, queridos, nós vivemos uma era motivacional. É coach para cá, é não sei o que, e não sei o que, e o povo vai e tal. Eu recebi um convite para participar de um coach, eu fui. Eu tenho que ir, eu tenho que conhecer. Porque antes de falar, nós que somos de Deus, a gente acha uma coisa muito mecanizada, muito legal, mas o povo está lá procurando alguma coisa que anime eles. Você tem que resetar da sua memória todas as coisas ruins, vamos para cima, e é um final de semana assim, de impacto. Aí você paga 1.600, 2.000, 3.000, dependendo do coach que você vai. Mas a gente precisa entender que uma coisa é a motivação e outra coisa é acreditar. A motivação, no primeiro obstáculo, ela pode fazer você recuar. Mas a sua crença, mesmo que você esteja abatido, lembra o apóstolo Paulo? Você está abatido, sei que está, mas jamais derrotado. Mas a sua crença jamais te derrubará. Amém, queridos? Quer ver? Põe essa imagem aqui, Diego. Já está? O que é isso aqui, queridos? É um carro? É. Mas se você falar para o dono do carro que aquilo é um carro, ele vai falar, não, é uma Ferrari. A próxima imagem. Nossa, que bolsa bonita. Não. É a Cleópatra Beck, uma Louis Vuitton, Carmen Stefan. Não é uma bolsa. Olha o preço. Por quê? Porque eles não compram uma bolsa, eles compram um estilo de vida. Quem compra uma Ferrari não está pensando em comprar um carro. Quem compra uma bolsa como essa ou de outros valores, ela não está pensando em comprar uma bolsa, ela está pensando em comprar um estilo de vida. E é isso que eu quero tentar fazer você enxergar, que a sua identidade em Cristo Jesus é um estilo de vida. Amém, queridos? E é isso que nós precisamos entender. É igual a marca Nike. Você acha que a marca Nike está preocupado de ser a marca que mais vende no mundo? Se você pensa assim, você está enganado. A pessoa que compra um tênis da Nike paga 200, 300, 500, 800. Tem Nike até de 10 mil reais.
ela não está comprando pensando, eu tenho um tênis da Nike. Ela está comprando para dizer, eu tenho um estilo de vida e ela é assim. Eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, aí encostou um Jaguar atrás do meu carro. Aí parecia até que o meu carro era miniatura. Daqui a pouco desce uma artista conhecida. Eu até mandei a foto pro Adilson. Ela desceu muito simpática. Alô. A Érica me matou de vergonha. Me quer tirar foto, quer tirar foto. Tirei com ela, tirei com o marido. Eu falei, agora já que vocês tirou, eu também vou tirar, né? Também vou, como diz lá em Goiás, deu um de bonitinho da charrete também. Mas ela chegou num estilo de vida. Não era um carro, é um estilo de vida. O estilo de vida que nós temos em Cristo Jesus é o estilo que Ele preparou para a gente. Nossa, aquele homem é tão rico, mas ao mesmo tempo parece, ele é tão simples. Ou aquele homem, ele é simples, mas ele tem uma pureza do Espírito Santo quanto aquele homem. Nós temos um estilo de vida que é padronizado e selado pelo Espírito Santo de Deus. E aonde nós chegamos, as pessoas nos conhecem pelo estilo que o próprio Jesus carimbou na nossa identidade. Amém, queridos? Eu sou da época que quando as pessoas se sentiam deprimidas, ela dizia assim, eu estou deprê hoje, eu vou na igreja orar, preciso ir pegar mais firme, eu vou ver com o pastor lá se eu posso ficar mais tempo na igreja. Hoje, a pessoa fica deprimida, ela vai no shopping, gasta o que não tem para impressionar a outra pessoa, para tentar mostrar que o estilo de vida dela está. Por que muitos empresários se suicidam? Eu tive muitos amigos que se suicidaram, que eram empresários. Eles falem e eles têm que voltar a um padrão de vida que eles não querem. E aí o orgulho deles faz assim, eu não vou me rebaixar, eu não vou não sei o que, eu preciso manter. E quando eles percebem que não dá mais para frequentar aqueles restaurantes chiques, para ter o estilo de vida de roupa, de carro, tudo, eles falam assim, o quê? Você está me entendendo hoje à noite, queridos? Atrás do que nós estamos? De um estilo de vida em Cristo Jesus? Ou de um estilo de vida conforme o mundo tem nos padronizado? Paulo escrevendo, ele diz assim, meus filhos, não os amolde aos padrões desse mundo. O que ele está dizendo? Não siga o padrão de vida deste mundo. Você está assistindo televisão, parece que fica os dois ao mesmo tempo. Entra um comercial, você quer pagar quanto? Você quer pagar quanto? Você quer pagar quanto? Você liga a rádio, está todo mundo querendo te empurrar alguma coisa. Você pega a igreja com a teologia da prosperidade, parece que você está num comércio também. Olha, eu preciso de 500 pessoas com R$1.000. Agora eu preciso de 5.000 com 500. E esse consumismo entrando, esse padrão mundano entrando. E se nós não nos amoldarmos ao padrão em Cristo Jesus, que é perfeito, que é reto, nós entramos nesse padrão do mundo. E aí, meu querido, ele é insaciável e incansável. Porque hoje ele fala assim, eu quero comprar um carro. Aí ele compra um carro, ele fala assim, não, agora eu quero um carro melhor. Não que você não tenha que desejar isso. Ele compra um carro melhor. Não, agora eu quero um outro carro. Eu quero isso, eu quero aquilo. E ele está sempre querendo, ele fica insaciável. Porque aquela questão, eu quero. Quando ele alcança, ele fala assim, eu quero ainda mais, ainda quero mais. Mas o nosso padrão deve ser assim, Senhor, essa casa está me servindo, eu tenho condições de morar numa casa melhor, amém, vou morar. Eu tenho condições de um carro, eu tenho, mas esse carro aqui me serve, está ótimo. Olha Deus, é assim, tal. Por quê? Porque senão nós caímos
no padrão do mundo, que é cobiça. E aí, nós entramos de uma maneira desenfreada. Olha, o banco me liberou um cartão de crédito com limite de 5 mil reais, 10 mil, 2 mil, 1.000, seja lá. Oba, vamos sair. Você deve ter o cartão, mas deixa um caso de emergência, meu querido. Daqui a pouco você deve o cartão, deve outros, deve outro, e daqui a pouco a sua vida está um inferno. Mateus 5, verso 43, você pode abrir, mas também está no slide aqui. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu, o quê? Inimigo. Jesus está dizendo isso. Eu porém vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ele primeiro dá um perfil de padrão do mundo: amarás o próximo e odiarás o teu inimigo. Aí Jesus está dizendo: mas eu estou dizendo para você ter um outro perfil: ame o teu inimigo. É ir na contramão do que o mundo diz para a gente. E meu querido, confessionário, aqui entre nós, amar o inimigo é difícil, não é? Ou é só comigo? O cara te roubou, falou mentira a seu respeito, te caluniou, te xingou, mexeu com a sua índole, te chamou de mau caráter. E aí de repente você fala assim: como assim? Mexeu com meus filhos, mexeu com a minha família, mexeu. Meu querido, uma vez um homem, assim, recente, faz uns 3, 4 anos, o cara veio com tanta fúria, e aí eu fui resistindo, Aí de repente ele começou a mexer com a minha família, e por 2 vezes a minha esposa passou mal e teve que ser hospitalizada. Aí, meu irmão, mexeu com a nossa família, você já sabe como que é. E aí um dia eu peguei o carro e falei assim: se eu pegar esse carro, gente, pastor, hein? E eu falei assim: se eu pegar esse cara, se esse cara passar na frente do meu... Dá uma olhada, gente. Confessionário, nós estamos num confessionário aqui. Aí o Espírito Santo de Deus me trouxe esse versículo. Lembra que Jesus disse? Ele diz assim: você não tem que amar o teu próximo e odiar o teu inimigo. Jesus disse: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Queridos, eu fui para o quarto, lembro como se fosse hoje. Eu acho que eu fiquei uns 40 minutos sem conseguir falar nada, que eu não consegui orar pelo camarada. Até que chegou uma hora, eu lembrei daquele homem que chegou a Jesus e disse: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Eu falei: Senhor, ajuda eu a orar para esse cara. Eu comecei a orar. E eu comecei a perceber algo libertador dentro do meu coração e dentro de mim. Aí daqui a pouco o Espírito Santo de Deus falou assim, porque a Bíblia diz que Ele intercede com nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Ele falou assim: agora abençoa a vida dele. Eu falei: aí é demais. E aí só vinha aquela música na minha cabeça: tem sabor de mel, tem sabor de... Eu falei: não. Mas eu só fui liberto quando, com muita dificuldade, eu consegui orar e abençoar a vida dele. E ele continua dizendo: para que vos tornei filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e faz chover sobre os justos e injustos. Pois se armardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, o quê? Não está aqui não? Sede vós o quê? Perfeitos, diga comigo: perfeito. Como é perfeito o vosso Pai Celestial. Amém, queridos? Por isso que
Seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que ele queria dizer a nosso respeito? Seja perfeito, como eu sou perfeito, mas em Cristo. Porque, meu querido, por que em Cristo? Porque humanamente falando, esquece. Gente, sinceramente, não adianta a gente ficar dando aquela cara de espiritual. Não, porque você tem que fazer. Não dá, meu irmão. A gente tem que parar com a hipocrisia. É difícil mesmo perdoar, é difícil orar pelo inimigo, mas nós temos que fazer. Vocês lembram aquele caso em Goiânia que teve? Que o garoto entrou na sala de aula e matou um monte de meninos, agora recente? Um dos meninos que foi morto era filho de uma intercessora de uma igreja em Goiânia. Isso foi uma sexta-feira. E naquele dia estava abrindo um congresso na igreja dela, a qual a mãe desse garoto era a líder do ministério. Eu, antes de saber essa história, eu lembro que eu assisti uma das reportagens, quando entrevistaram a mãe, no mesmo dia que o filho tinha sido morto, não foi um mês depois, um ano não, ela falou assim: eu perdoo o rapaz que matou meu filho. Gente, fora de Cristo, tem como fazer isso? Tem ou não tem? Não tem. E por isso que se nós não descobrirmos a nossa identidade, numa situação adversa, a gente chuta o pau da barraca, meu irmão. Por que nós jejuamos? Para mortificar nossa carne. Por que nós oramos? Para fortalecer o nosso espírito. Por que nós temos que estar firmes nos cultos, na palavra, lendo, intercedendo, nos cercando de pessoas que nos motivam. Meu querido, não ande com murmurador. Você vai se tornar igual. Anda com pessoas que te elevam. Com pessoas que você chega lá e fala assim: cara, não tem jeito a minha vida. Tem sim, Deus é contigo, você vai, você é inteligente, você me inspira. Essa semana um pastor chegou assim, foi até em rede social, falou assim: o senhor é um exemplo para mim. Eu falei: cara, você me constrange. Eu falei assim: eu sou exemplo para alguém? Pensei comigo, né? Eu sinceramente perdi o rebolado. Ande com pessoas que te elevam, que acreditam que Deus tem algo para fazer na sua vida. Amém, queridos? Ser perfeito não quer dizer que existirá ausência do mal. Ser perfeito é saber que virá o mal, mas você permanecerá íntegro. É possível amar alguém que não é perfeito? Gente, é difícil amar alguém que não é perfeito, não é? É possível andar ou trabalhar com alguém que é perfeccionista? Gente, é difícil. Meu pastor, ele não era perfeccionista. Perfeccionista era apelido. Ele era mega, extremamente perfeccionista. Eu sempre fui relaxado. Mas eu mudei. Foi uma crise. Mas, gente, eu aprendi a ser organizado com quem? Com o meu pastor. E é difícil para quem é desorganizado. Ah, faz de qualquer jeito. Ah, não sei o que. Não, assim tá bom. Não, não é assim. Tem que estar assim. O meu pastor era assim, ó. Tá um grau aqui errado, ó. Mas ele era zeloso com a obra de Deus. Ele era alguém que tinha zelo com as coisas de Deus. Se você não é capaz de perdoar os outros, você não será capaz de perdoar você mesmo. Você sabia? Sabe por que nós não perdoamos o outro? Porque nós ainda não aprendemos a perdoar nós mesmos. Eu vou te contar um exemplo, e você conhece pessoas assim. Na religião islâmica, existem vários níveis. Existe o islamismo tradicional, o ortodoxo,
e tem um xiita, que é o extremo. No meio evangélico, existem vários tipos de evangélico. O amoroso, o que gosta de chicote e o chato. Você conhece o crente chato? Tudo é pecado, tudo não sei o quê. Olha lá, irmão, cortou o cabelo, tem que pôr em disciplina, não sei o quê. Não dá para conviver com gente assim, você acredita? Toda vez que eu encontro uma pessoa dessa, eu já falo, essa pessoa não perdoa ela. E quando ela errar, ela não fica firme. Eu estou lembrando agora de um exemplo, de um vizinho meu. Ele era um crente chato. Eu me converti naquela empolgação, e eu gostava de curtir, na época estava fazendo muito sucesso aquele juízo final. Eu gostava de curtir um rap e não sei o que, o dia do juízo, e eu pulava, final, uau, uau. E tá aí de DJ não, aí é pro secular, né? E outros tal, e aí vai. Aí o meu vizinho falou assim: você é crente mesmo? Curtindo essas músicas? Mas me fazia bem, um garoto, né, na adolescência para jovem. Eu sempre gostei. E aquele cara me criticava tanto que teve uma hora que eu fiquei com muito peso espiritual. Mas ele era o seguinte: ele me via, paz do Senhor. Um dia ele passou na rua, passou do meu lado, não cumprimentou. Eu falei: você não vai dar paz hoje não? Ele falou: você está de bermuda. Eu falei assim: mas Deus já me conhece pelado. Mas assim, foi uma coisa tão natural. Eu falei: você acha que Deus não entra? E assim, na inocência eu falei: você acha que Deus não entra no banheiro quando eu vou tomar banho? E aí tudo, e que não pode batom, não pode cortar cabelo, e não sei o quê, e não sei o quê. Eu falei: meu Deus, e para o novo convertido eu comecei a entrar em crise. Um dia aconteceu uma situação, e eu vi esse homem chegando com uma televisão dentro de casa. Foi um assustador, porque ele também não assistia a televisão, porque a televisão para ele era o diabo com um olho só. Ele chegou, eu olhei aquilo, ele ligou. No dia seguinte, alguns dias depois, já estava andando de bermuda. Aí eu perguntei para minha irmã: desviou. Eu falei: mas por quê? Aí ela contou por quê. E aí hoje eu entendo, porque ele era um cristão chato. Porque ele era chato? Porque ele ainda não tinha perdoado ele. Então o primeiro erro que ele viu dentro da igreja fez com que ele abandonasse tudo. Você conhece gente assim, queridos? Ou só eu conheço? O Ronaldo fez uma cara assim, fez como se te conhecesse muito. Sabe, querido, porque às vezes nós não perdoamos os outros porque nós não aprendemos a perdoar nós mesmos. Jesus, as últimas palavras na cruz: Pai, perdoa-lhes, não faz o que faz. Estevão: Senhor, não leve em conta isso que eles estão fazendo, não impute a eles esse pecado. Só pode falar de perdão quem está curado. Eu não perdoo mesmo, eu sou igual Pedro. Mas ele esquece que Pedro, com a bainha, com a espada, ele era um. E Pedro, depois que ele conheceu a identidade dele, através do Espírito Santo, ele era outro. A primeira pregação dele, mais de 3.000 homens se converteram, fora mulheres e crianças. Flávio Joséfo disse que nesse dia aproximadamente 5 a 5.500 pessoas se converteram num único culto. Você já imaginou? Estamos aqui num culto, 5.000 pessoas se converteram. Poder do Espírito Santo. Reconhecer a nossa identidade em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, pastor, o que é ser perfeito? Eu vou dizer para você: é amar
com Deus. Não é amar em Deus, é amar com Deus. Diz assim: Deus, vamos amar junto, me ajuda aí. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, Ele não emprestou, Ele deu, entregou o seu único filho, o filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra, mas tenha vida. Ele pegou o único filho, deu para morrer por nós. Preste bem atenção. O seu único filho. Antes de Deus falar de amor, Ele mostrou o que é amar. Meu querido, se você não mostrar em atitudes, a sua palavra vira um discurso. Já viu aquele ditado? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Tem muita gente assim, mas a Bíblia diz, mas você não faz. Não, mas a Bíblia diz assim. Francisco de Assis tem uma frase que ele diz assim: vamos anunciar o Evangelho, se necessário, falaremos. O que ele quer dizer? A vida do cristão, ela tem que ser a Bíblia aberta. Nós somos o livro que todo mundo lê. Se as pessoas não estão fazendo uma boa leitura da nossa vida, sinceramente, meu irmão, você vai queimar o Evangelho. Você vai servir de pedra de tropeço. Jesus 40 dias no deserto, e a vida inteira dele ele foi tentado. E Jesus estava com fome, estava vendo, e de repente Satanás diz assim: olha, posso matar sua fome. Era uma boa proposta. Estava tendo fome em Israel. Tinha muita gente morrendo de fome. A proposta era muito boa. Mas o que ele disse? Não. Se você não tiver sua identidade em Deus, você vai trocar a bênção de Deus, como fez os irmãos, por um prato de lentilha. Que adianta eu tenho direito de primogenitura, mas passar fome? Se a gente for ver, é até um paradoxo com Jesus. Jesus está com fome, porque 40 dias sem comer. Ele diz assim: não. O outro, um dia, falou: não, me dá esse prato de lentilha aí. O que adianta eu ter o direito de passar fome, morrer de fome? Ele não tinha enxergado a sua identidade em Deus. Sabe o que acontece, queridos? Para a gente fechar a mensagem, nós estamos desejando muito as coisas do mundo, mas nós não desejamos a busca por Jesus na mesma intensidade. E quando nós desejamos as coisas do mundo, nós começamos a cobiçar com impulsidade. Você lembra Davi? Ele tinha várias mulheres. Cobiçou a mulher do seu soldado, do seu melhor soldado. Não é porque faltava sexo dentro de casa. Não é porque não era satisfeito sexualmente. Mas era porque ele começou a desejar as coisas do mundo. E quem começa a desejar as coisas do mundo, começa a cobiçar as coisas do mundo. Quando nós encontramos a nossa identidade em Jesus, começamos a desejar as coisas de Jesus. E se tem uma cobiça que é muito boa, é cobiçar as coisas do alto. Mateus 6,33, Jesus está dizendo: buscai o reino de Deus. O que ele está dizendo? Deseja o reino de Deus e toda a sua justiça. E a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
Amém, queridos? Mas qual é a nossa maior batalha espiritual hoje? E a teologia da prosperidade, ela é muito enfática nisso. Deus tira do pobre para te dar. Se o nosso Deus tirasse do pobre ou do ímpio para nos dar, o nosso Deus era um Deus muito limitado. Nosso Deus não precisa tirar de ninguém. A Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. Tudo Ele fez, tudo Ele criou. Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Onde está o seu coração hoje à noite, meu querido? Onde está a tua identidade? E eu vou concluir lendo o texto de Lucas, Evangelho de Lucas. Mateus capítulo 6. Pula Lucas aí, meu querido. Mateus capítulo 6, verso 19. Não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem os consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também está o seu. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Ninguém pode servir aos dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Outras traduções diz a mamon. Por isso vos digo, não estejais o quê? A Almeida Corrigida diz impaciente. Quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para aves dos céus, que não semeiam, não ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, que por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam. Contudo vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vocês, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou como que nos havemos de vestir? Pois todas essas coisas os gentios procuraram, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e algumas coisas, todas as demais coisas, essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém, irmã? Glória a Deus, queridos.
Sabe por que você anda ansioso? Ansiedade é um reflexo daquilo que sai do nosso controle. Você pode ver que todas as suas ansiedades saíram do seu controle. Por isso que Jesus está falando aqui nessa passagem. Diz, não andeis ansioso. E aí ele vai falando, eu cuido das aves, cuido dos lírios, cuido de tudo. Eu não vou cuidar de vocês? Vocês estão preocupados que vão vestir amanhã, o que vão comer? Basta cada dia o seu mal, vai viver sua vida. Sai. Quando você descobre a identidade, você fala assim, olha, hoje eu tenho um conta, hoje eu tenho um compromisso, eu estou desempregado, mas Deus me direciona onde o Senhor quer. E Ele tem cuidado de nós. Hoje à noite eu quero lançar um desafio para cada um de nós. Hoje eu quero resgatar algo. Em qualquer igreja do Nazareno, ao redor do mundo, em quase 200 países onde a igreja está, se você for no Turquistão, Afeganistão, na Argentina, nos Estados Unidos, no Japão, qualquer pastor nazareno, depois de findada uma mensagem, ele faz o apelo para que você chegue ao altar. Porque nós entendemos que o altar é um lugar de sacrifício. Sacrifício, o que é? É você deixar o seu eu, até que Deus consuma a oferta e levantar uma nova criatura. O meu pastor, quando nós íamos para o altar, ele batia nas nossas costas e dizia, só levante daí, quando o Espírito do Senhor consumir a sua oferta. Cansei de ir embora às 11 horas da noite, 11h30, meia-noite, e ainda ter gente no altar chorando, pedindo, Deus, consome a minha oferta. Nós precisamos resgatar alguns valores que são bíblicos. E entender que sem Ele, nós nada podemos fazer. É chegar num altar como esse e dizer assim, Deus, eu estou aqui. Hoje eu quero descobrir a minha identidade. Vamos transportar para a nossa mensagem. E eu não quero sair daqui, desse altar hoje, enquanto eu não sentir que o Senhor consumiu a minha oferta. E a sua oferta é aquilo que você vai pegar e apresentar no altar. Senhor, eu estou aqui apresentando a minha vida, está assim. E hoje eu quero que o Senhor consuma isso aqui, para que a oferta seja queimada, o incenso suba, e o Senhor mude a minha história hoje à noite. Amém, queridos?